184 anos de salário mínimo não é nada desprezível. Como sempre acontece, muito se especulou a respeito de como a vencedora utilizaria toda essa grana. Dessa vez, porém, a própria campeã resolveu responder a essa dúvida e deixou claro o que vai fazer com o dinheiro do prêmio. Ela vai quitar sua dívida com o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Amanda se formou em medicina, tendo as mensalidades de seu curso financiadas por meio desse programa estatal. Contudo, conforme a afirmação da própria Amanda, ela já havia atrasado diversas de suas parcelas. A médica, inclusive, já teria ficado com o nome sujo por conta dos atrasos no pagamento do FIES. Segundo informações fornecidas por Amanda, seu contrato de financiamento prevê 19 anos de pagamento de parcelas mensais, no valor de R$ 3.000 cada. Ou seja, o valor total da dívida da campeã do Big Brother Brasil gira em torno de R$ 700 mil, não convertidos para o valor presente. Então, certamente vai sobrar ainda uma boa grana para que a jovem doutora possa curtir a vida sem muitas preocupações. Também não é possível sequer saber se Amanda vai quitar a dívida de uma vez, o que não costuma ser uma boa ideia, dada a baixa taxa de juros desse financiamento. É possível inclusive que a jovem doutora simplesmente continue pagando suas parcelas no prazo pelos próximos 19 anos. De qualquer forma, esse caso serve para ilustrar o grande problema dos financiamentos estudantis promovidos pelo Estado. É certo que em grande parte do mundo desenvolvido, jovens estudantes estão às voltas com as dívidas do financiamento de seu curso superior. O caso norte-americano, por exemplo, é um dos mais críticos. Nos Estados Unidos, o montante da dívida estudantil atinge 1,6 trilhões de dólares, um valor que é praticamente equivalente ao PIB brasileiro. Em muitos casos, essas dívidas simplesmente são impossíveis de pagar. Contudo, quando há intervenção estatal, a história se torna ainda mais complicada. A ideia por trás do financiamento de uma faculdade é a percepção de que, tipicamente, uma pessoa com curso superior tem uma renda maior que a maioria da população. Então, tomar um empréstimo para custear um curso superior seria uma boa ideia, porque no futuro, o indivíduo teria a oportunidade de ter um salário mais elevado e, assim, pagar o valor do empréstimo com tranquilidade. A realidade, porém, é bem diferente. Já faz muito tempo que ter um curso superior não é a garantia de renda elevada. Aliás, isso sequer é a garantia de que o sujeito vai conseguir trabalhar em sua área de formação. Pesquisas mostram, por exemplo, que apenas 15% dos formados conseguem uma colocação em sua área após 3 meses de conclusão do curso. Tem-se aí, então, um grande problema. O sujeito se endivida para custear uma faculdade, na esperança de ter um salário maior no futuro. Contudo, ele não se forma e a realidade bate à porta. Ele não só não tem um salário que atenda às suas expectativas, como agora possui uma dívida que pesa em seu orçamento mensal. Como grande parte dos estudantes universitários são jovens, o financiamento estudantil acaba prejudicando o início de sua vida adulta, comprometendo a formação de seu patrimônio pessoal. Tudo isso se aplica ao FIES, que possui como característica a longa duração de suas parcelas, que começam a ser pagas tipicamente após 18 meses da conclusão do curso. O FIES se tornou praticamente uma marca ruim dos governos petistas, como tantas outras. Contudo, esse é outro programa que não foi criado pelo PT, mas sim piorado durante os mandatos Lula e Dilma. Durante o segundo mandato do Molusco e em preparação para a campanha de Dilma Rousseff, o FIES teve sua taxa de juros cortada pela metade. Naquela época, também foi criada a tal carência de 18 meses para início dos pagamentos, e o prazo para a quitação dos empréstimos foi ampliado. É claro que tudo isso era apenas uma estratégia política que visava a eleição da mulher sapiens, mas que começou a distorcer o mercado de financiamentos estudantis de forma permanente. Já durante a campanha eleitoral de 2014, Dilma Rousseff praticamente prometeu faculdade de graça para todo mundo através do FIES. Naquele ano, o gasto estatal com o programa foi 2 vezes maior que no ano anterior. O resultado dessa politicagem toda foi que, no começo de 2015, o valor gasto com novos contratos do FIES já era superior ao que havia sido gasto com novos contratos no ano de 2014 inteiro. O programa, então, precisou ser suspenso e regras mais rígidas foram criadas. Contudo, a vaca do FIES já tinha ido para o brejo, e com ela, o mercado de cursos superiores no Brasil. Muita grana estatal foi investida nessa brincadeira, mas os resultados nunca vieram. E agora, sobra a conta para os estudantes frustrados pagarem. Atualmente, o total das parcelas atrasadas do FIES soma 11 bilhões de reais. Mais da metade dos beneficiários do programa estão inadimplentes em pelo menos uma parcela. Em 2022, o governo Bolsonaro decidiu socorrer os inadimplentes, concedendo anistia a beneficiários do FIES que possuíam parcelas em atraso, de acordo com determinados critérios. Esse tipo de medida, é claro, revolta os beneficiários do programa que se esforçaram para ficar com os pagamentos em dia, e naturalmente incentiva o calote.
Afinal de contas, se apenas os devedores são premiados, por que manter os pagamentos dessa conta em dia? Porém, se os alunos, por um lado, tiveram apenas prejuízo com o FIES, o fato é que as universidades privadas ganharam muito dinheiro nessa história. O crescimento do ensino superior privado no Brasil nesse período foi sem precedentes, e a valorização das empresas dessa área foi substancial. Com os contratos do FIES sendo aprovados a toque de caixa, a grana não parava de jorrar nas contas dessas empresas, e a partir daí, pesados investimentos foram feitos, no intuito de oferecer mais e melhores cursos para futuros alunos, cujas mensalidades seriam bancadas pelo Papai Estado. Contudo, quando o governo de Dilma Rousseff resolveu mudar as regras do jogo, o castelo de cartas começou a cair. Os investimentos se revelaram erros terríveis, e as empresas do setor começaram a amargar prejuízos consideráveis, que se arrastam até hoje. Os resultados de toda essa brincadeira intervencionista são bastante visíveis. As ações da Cogna, por exemplo, que chegaram a valer R$ 18,00 cada, no auge da loucura dilmista do FIES para todos, hoje valem apenas R$ 2,00. O Estado distorceu o mercado de cursos superiores, incentivando alunos a financiar sua faculdade com um empréstimo camarada. Por outro lado, as universidades foram incentivadas a investir pesado na ampliação de sua estrutura, para acomodar essa nova demanda. Porém, toda farra estatal tem data e hora para acabar, e a conta dessa farra chega para todos. Mais uma vez, o Estado prejudicou toda a sociedade brasileira, vendendo a ideia de que políticos magicamente podem resolver o problema da educação. O que tivemos como resultado dessa história foi uma distorção do mercado de cursos superiores, com milhares de formandos que nunca trabalharão nessa área. E o pior, carregando nas contas uma dívida que, em muitos casos, é impossível de pagar. Amanda Meirelles não vai ter dificuldade de bancar seus quase R$ 700 mil de dívida com o FIES, porque o prêmio do BBB supera e muito esse valor.